Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Base e este é o programa Literatura em Foco. Nós gravamos, como sempre, no Seringal Hotel. Nosso convidado, professor, doutor Robério Braga. Robério, ex-secretário de Cultura, um homem envolvido com a cultura do nosso estado e recentemente passou novamente pela presidência da Academia Amazonense de Letras. Agora nos presenteia com uma bela obra sobre o Teatro Amazonas. Robério, 125 anos de teatro e você nos dá um livro memorável, com uma pesquisa profunda e que de certa forma marca mais um tento a favor desse monumento que nós temos em plena floresta amazônica, que é o Teatro Amazonas. Pois é, Abraim, isso foi uma pesquisa de muitos anos, apontamentos que foram sendo feitos, gradativamente. A minha paixão pelo teatro, pela arte, é desde toda a minha família. Há uma vocação de todos nós para isso. E houve um empenho e um interesse dos nossos pais, dos meus pais, para que nós pudéssemos estar aproveitando esse patrimônio e experimentando essas emoções. E o livro nasceu de uma conversa minha, rápida, com o governador Wilson Lima. Ele, conversando sobre o teatro, sobre o aniversário do teatro, as óperas e tudo, eu disse a ele: olha, governador, o teatro vai fazer 125 anos. Ele disse: é? Que maravilha, né, Roberto? 125 anos, que bom. Tens um material, um livro sobre o teatro? Eu disse: eu tenho apontamentos antigos e tudo. Vamos fazer um livro. E ligou para o Apolo, secretário de Cultura, na mesma hora, recomendando a edição da obra, que se tornou a obra comemorativa dos 125 anos do Teatro Amazonas, ao mesmo tempo que é um mimo que o governo do estado oferece às autoridades, aos embaixadores que visitam a nossa terra e que reúnem com o governador, porque ele é bilíngue e é um trabalho de pesquisa e um trabalho ao mesmo tempo de diagramação do Marciclay Rego e da equipe dele, e com fotos do Koinov, que é sabidamente um grande dos grandes fotógrafos. Fotos antigas e fotos atuais, mesmo as antigas, o Koinov trabalhou todas as fotos, e isso deu alta qualidade a esse livro-álbum, que o nosso Newton Sabá Guimarães classificou como uma das peças da literatura amazonense, como uma obra de arte. Agora, você tem uma ligação muito forte, há pelo menos 7 décadas aproximadamente. Você, ainda criança, de calça curta, já frequentava o teatro, já declamava poesia, já participava dos programas infantis do Vovô Branco, que aliás está registrado num dos meus artigos que fiz. Então, fale um pouco dessa experiência de uma criança que começa a amar esse patrimônio já muito cedo, e isso mais tarde tem a oportunidade de cuidar do patrimônio como secretário. Isso foi uma experiência incrível, vamos dizer assim. Meu pai e minha mãe sempre foram afeitos às artes. Meu pai liderava grupos de folclore desde 1914, aqui em Manaus. O Briga Independência, por exemplo. Minha mãe, professora, pernambucana, mas chegando aqui desde muito cedo, com 9 anos de idade, se dedicaram sempre à educação e foram muito bem preparados para isso. Meu pai se tornou líder sindical, jornalista, combativo, ajudou a criar o Partido Trabalhista Amazonense, o primeiro partido de trabalhadores que nós tivemos no Brasil, aqui no Amazonas. A minha mãe, desde jovem, professora primeiro no Jornal AK, depois professora em Manaus, transferida para Manaus, essa era a regra obrigatória. Formava no Instituto de Educação, que era a escola normal,
fazia concurso, ia para o interior e depois vinha para a capital, como sucede hoje com o Ministério Público, com a Justiça. Isso também era assim no magistério. E foram preparando os filhos, todos nós, para o gosto das artes. Tanto que meus irmãos, praticamente todos eles, tocam vários instrumentos. Piano, violino, bandolim, acordeon. Eu e o João, o mais velho e o mais novo, nos voltamos mais para a oratória do que para a música. E desde cedo tinha em Manaus um programa, o programa do Vovô Branco, que era no Teatro Amazonas, ou domingo de manhã ou domingo à tarde, e era na Rádio Baré e na Rádio Rio Mar, foi também na Rádio Rio Mar durante muitos anos, que estimulava as crianças a participarem das atividades artísticas. E desde cedo meus pais me levavam. E eu comecei então a fazer pequenos discursos, a declamar. Aos 5 anos já me colocaram num concurso de declamação infantil e eu ganhei o prêmio, há amplo noticiário de jornal sobre isso. Depois no teatro, participando de esquetes, conhecendo pessoas que tinham uma verdadeira adoração pelo teatro e praticavam o teatro. Geber Medeiros, Aldemar Bonates, Alfredo Fernandes, o próprio Américo Alvarez, que era um grande diretor de teatro e um grande autor de peças. Que, inclusive, formavam um grupo teatral. Eram atores. Exatamente, formavam grupos teatrais. Formaram o Teatro Amazonense de Comédia, formaram o Teatro Amazonense de Escola de Amadores, Teatro Escola Amazonense de Amadores. E eu no meio deles. Há algumas pessoas hoje que eu vi a mãe grávida. O Cacá Bonatti, por exemplo, a mãe dele grávida dele e eu fazendo teatro com ela. E ela está aí para contar essa história. É verdade. Então essa convivência, primeiro, colocou o teatro na minha vida. Eu depois fiz teatro até 16 anos, mais ou menos. Eu vou pedir licença de você e de você, telespectador. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já. Me aguarde, porque a conversa está extremamente agradável. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje, com muito prazer, com o Dr. Robério Braga, professor, escritor, ex-presidente do Instituto Histórico Geográfico, ex-presidente da Academia Amazonense de Letras. E eu costumo dizer que o Robério tem sempre a capacidade de botar as mãos sobre um projeto e fazer aquilo acontecer. Robério, tudo isso vem da sua formação, além de familiar, de uma mãe professora, de um pai atuante, mas principalmente daqueles professores que no Marechal Hermes e no Antônio Bittencourt lhe ensinaram as primeiras letras. E você, a partir dali, começa a beber nessa fonte que lhe transformou do homem que é hoje. Olha, Breno, a primeira professora foi mesmo a minha mãe, Sebastiana Braga, que foi professora dos 17 anos aos 98, quase quando veio a falecer. Depois, a professora Glória, no Antônio Bittencourt, onde eu fiz até o 4º ano primário. E no 5º ano primário, me transferi para o Marechal Hermes com a professora Maria Amélia Donádio. Não esqueço absolutamente nenhum deles. Diretora no Antônio Bittencourt, a professora Jané do Rego Barros Cerejo, que era uma figura austera, mas ao mesmo tempo afetuosa. Ela era disciplinadora, mas afetuosa. E depois no Instituto de Educação, com grandes professores. Aristóteles Alencar, Mirtes Trigueiro, Lila Borges de Sá, Garcetiso do Lago e Silva, Benício Leão, Nazaré Nogueira Xavier, João Crisóstomo de Oliveira. Grandes nomes. Grandes nomes. Hilda Tribuzzi, uma gama enorme de professores que eram espécies de orientadores morais, não é? De pessoas que, mais do que lecionar português, matemática, geografia, história, ciências,
Uma aula do Garcitilso em ciências no laboratório era uma coisa maravilhosa. Foi meu professor. Era uma coisa maravilhosa, né? Uma aula do Roosevelt Braga dos Santos de história era uma coisa fantástica. Aí me fez apaixonar pela história geral, pela história da civilização. A Rosa do Espírito Santo depois, com a história do Amazonas, Ana Amélia Bittencourt, com a história do Amazonas. A minha proximidade com o professor João Crisóstomo, fazendo jornais do Instituto de Educação, com o Grêmio Estudantal Plácido Serrano, com o Radar Clube, com o Hamilton Cidade, meu colega, que depois foi deputado, médico, faleceu muito cedo. Enfim, com uma geração que se interessava pelas coisas do espírito, se interessava pelo esporte, mas se voltava mais para o jornalismo, para a literatura, para o teatro, para o cinema, alguns até para a fotografia, outros para a ciência. Então, essa convivência com colegas contemporâneos, com professores e com a família, ela foi consolidando ou construindo o que se consolidou depois, sem falsa modéstia, uma formação humanista. Convivência, por exemplo, com Orígenes Martins no Instituto Cristo, onde eu estudei 1 ano, com Carlos Eduardo Gonçalves, grande professor, também meu professor, que sai da UFAM e vai para a UEA, com a professora Berenice Martins, também com o padre Luiz Ruas, enfim, figuras que foram emblemáticas no ensino, que eram carismáticas e que eram orientadoras, além de pessoas que nos instruíam nas disciplinas que aplicavam. Quando a gente fala de Teatro Amazonas, nós lembramos de uma figura muito presente nessa história, Eduardo Ribeiro. E você recentemente lançou um livro do Eduardo Ribeiro, uma pesquisa de mais de 15 anos. Eu queria que você falasse um pouco da figura do Eduardo Ribeiro e o Teatro Amazonas. O teatro só existe em razão do Eduardo Ribeiro ter existido e ter sido governador do estado. O teatro era um projeto antigo, de 1881, começou e a obra ficou paralisada até 1892. De 1884 a 1892, ficou paralisada por brigas de contrato, desinteresse político, falta de recurso financeiro, disputas internas no poder. Assumindo o governo, o Eduardo Ribeiro decidiu que a parede do teatro, que estava com 1,5 m, 1,80 m de altura construída, ele ia fazer o teatro em 4 anos de governo. E fez em 3. Que não inaugurou, né? Ele inaugurou 6 meses depois que ele saiu do governo. Já aí também por um princípio de dissidência política. Porque ele poderia ter inaugurado. Poderia ter inaugurado. Porque a obra estava inteiramente acabada. O que faltava era a parte decorativa do Salão Nobre e a parte externa, de calçada e de muros. O que naquela época, você que retrata muito esse período político, havia muitas divergências entre eles. Sim. Havia muito dinheiro. O governo tinha muitas possibilidades financeiras. A borracha estava num crescimento constante na pauta de exportação, chegando a ser a primeira e o primeiro e o segundo produto de exportação do Brasil, chegando quase a rivalizar com o café em várias ocasiões. Então, havia interesses econômicos retumbantes. E o Eduardo Ribeiro conseguiu, então, fazer o teatro e deixá-lo em condições de inaugurar 6 meses depois, inclusive com energia elétrica, com programação operística de inauguração contratada e paga, com a decoração do teatro, da sala de espetáculos, toda ela produzida, de modo que o teatro é resultado da habilidade, inclusive como engenheiro militar, da competência administrativa do Eduardo Ribeiro, que pouco se fala, da gestão, da forma de gestão administrativa dele, de organizar as finanças, de organizar a administração pública, de gerenciar esses recursos,
de, ao mesmo tempo, promover todos os contratos necessários à conclusão da obra. Imagina uma obra em 1892, desse porte, que tinha que importar tudo da Europa. Como é que se ia fazendo sem os recursos tecnológicos atuais? Não tinha guindaste, não tinha... Os andaimes tiveram que vir da Itália. Enfim, então é uma coisa surreal até. Tá certo. Novamente eu peço licença do nosso convidado Robério Braga, de você, telespectador, para um pequeno intervalo, na certeza de que voltamos em seguida. Nos aguarde. Voltamos, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com muito prazer com o professor, doutor, acadêmico, membro da Academia Amazonense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico, Robério Braga. Robério, sua passagem, sua última passagem agora, ou a mais recente passagem pela Academia Amazonense de Letras, lhe permitiu novamente fazer um grande trabalho. Apesar das dificuldades financeiras, você, de uma forma impressionante, publicou 600 livros dos acadêmicos falecidos e vivos. E deixou alguns projetos, inclusive, para serem lançados para o presidente que lhe substituiu, no caso, o acadêmico Aristóteles Alencar. Pois é, Brahim. A função da academia, além do culto à língua portuguesa, aos valores regionais do Amazonas, ao congraçamento de intelectuais, é dar vazão à produção intelectual dos seus membros. É isso que a sociedade espera, é isso que a sociedade aguarda, que os pesquisadores, professores, colecionadores desejam que os intelectuais façam. Entretanto, isso não é matéria fácil. Precisa de recursos, precisa de profissionais. E nós fomos, então, organizar um quadro administrativo da academia, que já vinha muito bem, desde a presidência José Braga, Elson Farias, Max Carpentier, Rosa Brito, e dinamizamos esse grupo de gestão, incrementamos essas ações, nos relacionamos com deputados estaduais e vereadores e articulamos as emendas parlamentares. E tivemos êxito. Tivemos êxito não só nas publicações de livros, como você disse, de autores amazonenses, de títulos, mais de 600 títulos, seja originais, inéditos, seja reedição facsimilar, seja edição digital, todos eles hoje acessíveis digitalmente na internet, no site da academia. Portanto, dando uma expansão muito maior do que a publicação pura e simples em papel, que é preciosa e que jamais vai deixar de existir. E aí nós temos vários deputados que contribuíram com isso e vários deputados que contribuíram também com outras ações independentes da publicação, como o Acadêmico Jovem, uma iniciativa de trazer os jovens estudantes para dentro da academia, fazer eles conviverem com os acadêmicos, eles também produzirem os seus textos, as suas redações, prepararem os seus livros. Os eventos da Academia de Portas Abertas, iniciada pelo presidente Zé Braga, e que nós demos continuidade, que incrementamos com um conjunto de ações importantes, dando lazer, entretenimento, tudo isso resultado de apoio do deputado Ricardo Nicolau, do deputado Serafim Correia, Carlos Alberto, Josué Neto, Alessandra Campelo, enfim, e do vereador Amon Mendel, Todos eles contribuíram de uma maneira muito expressiva com essas ações da academia, com recursos públicos, que foram bem aplicados, que foram submetidos ao exame do Tribunal de Contas e que estão aprovados. E que formaram uma coleção acadêmica espetacular, seja na coleção de obras publicadas sob o título do desembargador André Araújo, seja da coleção Violeta Branca, seja as coleções digitais que depois foram sendo feitas, como a coleção João Leda,
e estão aí à disposição dos nossos leitores, pesquisadores e estudiosos. E, sobretudo, fazendo com que a academia conseguisse cumprir um dos seus principais papéis, um dos seus principais pontos. Você tem dado um apoio muito grande a um projeto em andamento na presidência do Dr. José Braga, no Instituto Histórico Geográfico, na reforma do museu. Dá dignidade àquele espaço, que é um dos espaços mais importantes da museologia regional. É verdade. Eu estou na diretoria de museus do Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, na presidência do desembargador e professor José Braga, procurando dar essa contribuição. Estamos fazendo um trabalho, um estudo, primeiro de levantamento das coleções existentes, são várias, preciosas, importantes. Estamos também na diretoria de edições da Academia de Letras, apoiando o nosso presidente, que tem tido um trabalho muito paciente, um trabalho de formiguinha e um trabalho silencioso. O acadêmico Aristóteles Alencar não gosta muito dessa visibilidade da grande comunicação, das mídias sociais, mas o trabalho que ele faz de conservação do prédio, de organização da biblioteca, de atualização de acervo, agora com a publicação do livro dos escritores, dos jovens acadêmicos, com todas as etapas. O projeto Jovem Acadêmico foi realizado inteiramente na administração do Aristóteles, com o apoio da acadêmica Artemis Soares, com o seu apoio, com o apoio da Marilene, do Marcos Barros, de um grupo, o Aldísio Filgueiras, um grupo grande, Sérgio Cardoso, de acadêmicos que estão permanentemente apoiando a instituição para que ela, com mais de 100 anos, permaneça jovem. Tá certo. Esse é o grande mistério. É verdade. Que todos nós também queremos, né? Exatamente. Permanecer jovens. O tempo passa, os cabelos brancos chegam, né? Nós começamos a falar muito do passado e menos do futuro, mas todos queremos estar presentes. É verdade. As instituições também são assim, elas querem se renovar. Robério, foi um prazer enorme conversar com você, apresentar esse mais recente trabalho e agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Abraão, eu quero agradecer a você, agradecer a Rede Amazônica, ao Amazonsat, ao Felipe, a Cláudia, a toda a equipe da emissora de mais de 50 anos. A oportunidade de termos esse programa, de termos esse trabalho que você faz de divulgação dos autores, são vários, eu tenho o costume de assistir, tenho até o privilégio de ter vários vídeos desses programas que você me presenteou para o meu arquivo. E agradecer a você, telespectador, que tem prestigiado e feito com que esse programa permaneça no ar. Para estar no ar é preciso audiência, e para ter audiência é preciso ter qualidade. Eu quero agradecer e dizer que é uma satisfação enorme, todas as vezes, poder estar aqui com você e com o seu telespectador. O Amazonas e a Amazônia precisam dos amazônidas. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco e eu aproveito para renovar o convite. Na próxima semana, nós estaremos juntos novamente. Sabe por quê? Deus haverá de permitir. Um forte abraço e te encontro na próxima semana. Até lá!